Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Emmanuel vem comentar na lição 27 do livro Caminho, Verdade e Vida, Negócios. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando cotação das bolsas, absorvem-se outros no estudo dos mercados, os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades de inteligência, entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimos, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises, o comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso, muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processasse os negócios terrenos de modo a ensinar-nos através deles qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? É interessante essa passagem do Cristo, principalmente porque ele usa a palavra negócios de meu Pai. E negócio de pai, é claro que não tem como a gente imaginar que seja aquele negócio puramente, exclusivamente material aqui na Terra, embora a gente sempre se permite, até mesmo na análise que a gente faz ao texto do Emmanuel, né, tecer algumas críticas também. A gente sabe que foi o próprio Mestre que falou, Jesus, que é mais fácil o rico camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. A gente sabe sim quais são as consequências e os perigos da fortuna, da prova da fortuna, da riqueza aqui na Terra. Mas a gente sabe também de companheiros que fogem a essa grande maioria, são exceção, mas que existem. Companheiros que empreendem seus negócios e aproveitam os frutos desse negócio para obras de benemerência, para obras sociais, para trabalhos maravilhosos. Eu conheço alguns companheiros que, por exemplo, onde vão fazer estudos, eles vão lá no lugar e deixam uma doação para casa, eles estão sempre ajudando nesse sentido, e isso é interessante, isso é legal. Eu conheço companheiro, então, que esse é empresário mesmo e dá para perder o número, a conta das vezes que ele ajudou casas espíritas, inclusive a nossa, com algumas doações bem generosas também, de material, de tudo. Então, quer dizer, a questão do estudo de hoje, o Emmanuel vem chamar a atenção para a gente, falando, olha, as cotações de bolsa, o mercado, tudo isso é passageiro e tudo isso vai sofrer crise, você querendo ou não. Mas tem gente que realmente fica a vida inteira absorvido nessa coisa do mercado de ações, acompanhando como é que está a variação da bolsa, e procurando ver, né, quais são as cotações, desde as mais simples, aí, que é a poupança. A poupança já tem um bom tempo que ela deixou de ser um meio de investimento. Ela procura ser só um meio de indexador para você não perder muito em relação à inflação. Ainda perde um pouquinho, né? Mas tem outras maneiras de investimento que ele fica acompanhando, e a questão é, quando vier os frutos, se eles vierem, como é que eles vão estar sendo utilizados? Vão estar sendo utilizados contra a gente mesmo, ou vão estar sendo utilizados em favor da coletividade, aí, de todo mundo, enfim. Contra a gente mesmo, por quê? Porque a gente sempre gosta de lembrar, quando vai falar desse tema, que a doutrina espírita, lá na lei de conservação, tem um momento que fala assim, é errado eu procurar o meu bem-estar? E fala, não, claro que não. Desde que você obedeça a 3 requisitos. O primeiro, seu bem-estar não seja construído em prejuízo de outro, você não esteja prejudicando ninguém para fazer o teu patrimônio. Em segundo, desde que esse bem-estar, esse patrimônio também, ele não te enfraqueça fisicamente ou não te enfraqueça moralmente. São os 3 requisitos. Vamos lá, a gente sempre fazer observação, né? Fisicamente o quê? É porque a gente conhece gente. Eu conheço gente, por exemplo, que
ele se especializou, um grande amigo meu, gosto muito dele, se especializou em colecionar garrafas de vinho. Então você chega na casa dele, ele vai ter safra de vinho de vários anos, de vários países, de vários lugares, tem uma vinícola enorme, né? E foi uma opção que ele teve agora, mas ele começa a tomar o vinho demais e, em exceção, o que acontece? Ele vai enfraquecer fisicamente, ele vai acabar com o fígado dele, vai acabar com a saúde dele. Então tem pessoas que, quando aparece a fortuna, ele se entrega à glutonaria, começa a comer bastante. Ele começa, ou então, usar substâncias que são ilegais, que acabam com a nossa saúde a muito curto prazo, que são essas drogas ilícitas. Enfim, tem pessoas que fazem isso. E quando fala moralmente porque, principalmente isso, a pessoa começa a se tornar muito ambiciosa, ou então muito sensualista, né? Quer namorar todo mundo, quer ter, enfim, isso costuma acontecer com as facilidades que a matéria vai dando pra gente. Aí ele vem falar pra gente, ó, são muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. E o que é o interesse eterno? Estou me modificando em alguma coisa? Estou me melhorando em alguma coisa? Você, a qualquer momento eu vou ser convidado a sair daqui. Estou apegado ao patrimônio que eu construí. Né? Então vamos começar a pensar nisso. Ele lembra disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebra um esquecimento fatal. Ele fala aqui pra gente. E esse parágrafo aqui é maravilhoso, um presente de Emmanuel pra gente. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Então, não vamos prejudicar ninguém, vamos procurar aqui da maneira mais justa possível fazer a nossa distribuição e até mesmo conquistar também os nossos lucros de maneira honesta, de maneira mais fraternidade nas expressões da troca. Depois ele fala, Deus deixou que se processasse os negócios terrenos de modo a ensinar-nos através dele qual é o maior de todos. Qual é o maior de todos os negócios? É os negócios do meu Pai, como diz o Cristo. O que são os negócios do Pai? Os negócios do Pai é promover o bem-estar, é promover o progresso de todos que estão aqui, porque ninguém veio aqui para a Terra para spa de férias. Veio todo mundo para trabalhar, veio todo mundo para estudar, veio todo mundo para ter consciência do que nós somos realmente, espírito imortal que somos, e sabe que daqui a pouco esse corpo fica e a gente vai embora levando só o que a gente aprendeu e o que a gente fez de diferença na vida das pessoas. Esse que é o ensinamento maior aqui pra gente. Então, é claro que essa coisa dos negócios vai estar sempre mexendo com a gente, vai estar sempre provocando a nossa inteligência, e querendo ou não querendo, a gente só vai atingir o aprendizado máximo quando a gente realmente passar pela prova da fortuna também, da riqueza, e conseguir obter êxito com essa prova. A gente pegar aí o livro Céu e Inferno, por exemplo, você vai lá ver o exemplo de Condessa Paula, né, que ela, na posição dela social que ela teve, ela conseguiu fazer a diferença na vida de muitas pessoas e está lá entre os espíritos felizes. A gente sabe que a grande maioria de nós não está preparado para ter um patrimônio muito avantajado. Eu mesmo, me confesso aqui, não está muito preparado para isso. A gente fica naquela, o sonho de acertar numa Mega Sena, de acertar no... Meu Deus, com aquilo tudo de dinheiro na mão, o que você faria, né? Como é que seria a sua vida ali? Eu me lembro até da sinceridade de um amigo meu que dava o curso do Livro dos Espíritos comigo e falou, olha, com toda a doutrina espírita, eu não sei o que eu faria, eu provavelmente daria uma sumida durante um bom tempo para fazer algumas coisas que eu tenho vontade de fazer e nunca fiz porque não tive condição de fazer, mas ia viajar, ia fazer algumas coisas. Quer dizer, a gente só sabe mesmo quando vive essa experiência. Então, a gente tem que aprender também a segurar a nossa crítica com relação aos companheiros que estão vivendo essa prova e que não estão conseguindo obter êxito com a prova, porque é uma prova duríssima, é uma prova muito difícil. Mas o dia que a gente aprender, né, a tratar dos negócios de meu pai, olhar para um Chico Xavier, por exemplo, e ver que ele poderia ser milionário com o que ele arrecadou dos livros dele, mas os livros dele foram todos para obras assistenciais, em cartório, ele não ficou com um centavo, ele dizia, eu não tenho direito a nada desses livros, porque os livros não são meus, são dos espíritos que os ditam, ou então até o próprio Cristo mesmo, que chegou a mostrar para a gente na multiplicação dos pães, como a gente viu na lição recente aqui, né? Ele a gente consegue sim tratar dos negócios do meu pai
usando os negócios do mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.